Novas informações sobre Vingadores Doomsday revelam que o filme deve mostrar o Doutor Destino de Robert Downey Jr. indo atrás do Capitão América de Chris Evans. Só que pelo visto, o motivo dessa visitinha do Rei da Lativéria é ainda mais pessoal do que a gente esperava. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre essa trama que envolve até mesmo os filhos que o Steve supostamente teria com a Peggy Carter nessa nova linha do tempo. Mas calma que não para por aí não. Nós também temos mais detalhes sobre algumas lutas que devem acontecer nesse quinto filme dos Vingadores. Parece que uma delas seria uma grande batalha mental entre o Professor Xavier e o Vácuo, a contraparte maligna do Sentinela. Será que o nosso querido Professor Xavier vai de F mais uma vez? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir agora, nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Vingadores Doomsday tem tudo para ser um dos maiores filmes da Marvel de todos os tempos. Só para vocês terem uma ideia, os próprios irmãos russos revelaram recentemente que esse é o maior projeto que eles já dirigiram. E não, a gente não tá falando de duração de filme, até porque a gente já sabe que Vingadores Doomsday terá um pouco mais de 2 horas. Já o Vingadores Ultimato passou de 3. Então essa declaração dos diretores sobre esse ser o maior filme da carreira deles tem a ver com a história que será contada. Lá em Ultimato a missão era reunir 10 anos de universo compartilhado. Mas agora os irmãos russos estão reunindo personagens que vão além do MCU. Vamos ter o retorno dos mutantes da época da Fox, lá do começo dos anos 2000. Ou seja, são 25 anos de filmes que vão estar se conectando agora em Avengers Doomsday. Então realmente o que eles estão fazendo é algo muito complexo. Juntar tudo isso dá um belo de trabalho. Mas é claro que também tem muita gente se aproveitando disso para espalhar alguns boatos sobre o filme. Para quem tá mais ligado nas notícias, sabe muito bem que uma hora ou outra fica aparecendo umas notícias aí falando que o filme ele tá uma bagunça só, que na verdade tá tudo sendo gravado sem roteiro e coisa assim. Até briga entre o Robert Downey Jr. e o Ryan Reynolds a galera já inventou, sendo que ninguém sabe de onde que essa informação acabou saindo. Tanto é que depois veio a People soltar uma matéria desmentindo isso e revelando que os atores nunca nem sequer se encontraram pessoalmente. E sobre esse negócio do filme tá sendo gravado sem roteiro, o que aconteceu foi o seguinte: o Kevin Feige, o chefão da Marvel Studios, ele veio a público dizer que eles estão sempre abertos a alterações conforme as gravações acontecem. Segundo o Zé do Boné, os próprios atores têm liberdade para sugerir algumas alterações. Afinal, eles vivem esses personagens e os conhecem muito bem. É claro que eu não tô aqui para falar se esse é o jeito certo ou não é o jeito certo de fazer o filme, não tô aqui para isso. Mas pelo menos até onde a gente sabe, esse sempre foi o método da Marvel trabalhar com os filmes dela. Então não tenho por que ficar achando que agora vai tudo dar errado, sendo que nos últimos filmes dos Vingadores também aconteceu isso e deu no que deu. E uma prova disso que eu tô falando, que tudo isso não passa de boato, é que alguns atores já até mesmo terminaram suas gravações para Vingadores Doomsday. E mais recentemente foi a atriz que interpreta a Shuri que concluiu suas gravações para o filme essa semana. Antes delas a gente teve o Pedro Pascal como Reed Richards, o ator que vai interpretar o Noturno, o Chris Hemsworth como Thor, todos eles já haviam também terminado de gravar. Então tu vai falar na minha cara que a galera finalizou todas as gravações, tudo isso sem roteiro. Foi no puro improviso, você vai meter essa pra moar. Então ó, podem ficar tranquilos, Vingadores Doomsday tem sim uma história muito bem definida e a cada dia que passa, temos mais detalhes sobre ela sendo vazados. Tanto é que a mais recente foi sobre a participação do Capitão América do Chris Evans dentro do filme. Pois é, isso mesmo. Pra você que não tá ligado, esse próximo filme dos Vingadores deve mostrar o que rolou com o Steve depois dele decidir voltar ao passado para viver ao lado da Peggy. Teve até um perfil no Twitter que conseguiu tirar fotos de um set onde estavam gravando uma cena na suposta casa que vimos lá no final de Vingadores Ultimato. Nessa foto podemos ver que colocaram balanços e outros brinquedos para crianças ao redor da casa, o que indica que o Steve e a Peggy tiveram filhos nessa linha do tempo, o que faz bastante sentido se lembrarmos que em Ultimato o Cap viu o Tony Stark com a sua filhinha e com certeza isso mexeu com o coração do Steve. Olhar o Tony construindo uma família ao lado da sua amada pode ter inspirado o Capitão América a fazer o mesmo e por isso que ele decidiu ficar ao lado da Peggy depois de viajar no tempo. Só que aí que tá, por causa dessa ação que ele acabou tomando, obviamente ele não poderia estar mais atuando como um herói, ele não poderia estar fazendo feitos heróicos naquela nova linha do tempo que ele estava. Afinal, se ele fizesse isso, ele estaria causando incursões. E é por isso que ele aposentou o escudo e focou em ser um bom marido para Peggy, o que resultou no casal tendo seus próprios filhos de acordo com esse vazamento. Só que teve uma coisinha que acabou não saindo exatamente como o Steve estava planejando. Provavelmente ele estava pensando que só por ele não estar atuando como Capitão América, isso já seria o suficiente para não causar nenhuma bagunça na linha do tempo. Só que segundo algumas informações reveladas pelo insider My Time to Say Hello,
não foi exatamente isso que rolou. A volta do Steve ao passado causou sim grandes problemas para um outro personagem, que no caso seria o Doutor Destino. Se liga só no que o Insider acabou falando sobre isso, abre aspas. Se entendi corretamente, a volta no tempo do Steve para ficar com a Peggy criou as incursões que mataram a família do Doutor Destino. Agora o Doom está caçando Steve para matá-lo pelo que ele fez, manipulando todos em seu caminho para conseguir isso, fecha aspas. Lembrando que isso é uma informação dada apenas por um único Insider, que é esse aí, o My Time. Então vamos tratar ela apenas como uma possibilidade, porque sinceramente, rapaziada, eu nem sei se isso faz tanto sentido. Afinal, no que o Steve ficar junto com a Peggy afetaria no Victor Von Doom? Tipo, beleza, isso poderia sim ter causado incursões e tudo mais, o nascimento dos filhos dele, que não eram para existir, poderia causar isso. Mas por que isso mataria a família do Doutor Destino? E tipo, que família é essa que estão falando? Será que nessa suposta linha do tempo, o Victor Von Doom teria se casado com a Peggy Carter e tido filhos com ela? Olha, se for isso, cara, isso é viagem demais até pra mim. Até porque o filme do Quarteto Fantástico deu a entender que o Doutor Destino que veremos no Avengers Doomsday pertence à Terra 828. Se for isso, não tem como o Capitão América voltar no tempo e isso ter causado a morte da família do Victor Von Doom que tem outro universo. Mas se por acaso esse fato dele ter voltado, ficado com a Peggy, vivido a vida dele, ter causado a incursão com outro universo, aí sim as coisas começam a fazer sentido. Mas eu admito que, ó, de verdade, essa parte da trama a gente só vai entender mesmo quando o filme sair. Até porque os irmãos russos têm muita experiência em não deixar vazar as coisas. Basta lembrar da época lá do Ultimato. O único ator que recebeu o roteiro completo do filme foi o Robert Downey Jr., justamente para impedir que as informações vazassem. E a mesma coisa ela deve estar acontecendo agora em Avengers Doomsday. Então dificilmente a gente vai ter a trama completa ou algo assim saindo por aí. Só que por outro lado, uma das coisas que é muito fácil acabar vazando dentro desse filme são as lutas que a gente vai ver. Isso porque na maioria das vezes os próprios atores acabam soltando essas informações. Tanto é que isso até rolou um tempo atrás quando o ator do Noturno revelou que havia filmado uma cena de luta contra o Pedro Pascal. E ainda mais recente a gente teve o Channing Tatum falando que o Gambit ele vai estar envolvido em uma grande cena de luta contra o Doutor Destino. Inclusive, eu tenho até uma pena do Channing Tatum, porque olha o azar que o cara teve. Tava rolando as gravações de Vingadores Doomsday, aí ele machucou a perna e agora meio que tá fazendo fisioterapia. A maioria das cenas que vão estar aparecendo no filme, na verdade é o dublê dele que tá fazendo, ou seja, o cara não tem sorte pra fazer o Gambit. Meu Deus do céu, não tem. Mas de qualquer forma, a gente pelo menos sabe que o personagem dele vai participar de uma luta contra o Doutor Destino, o que é bem legal. Tomara que seja algo parecido com o que rolou na animação X-Men 97, onde o Gambit possui uma baita cena de ação contra os sentinelas. Em Deadpool e Wolverine, ele até chega a usar seus poderes, mas foi muito pouco, então quem sabe contra o Doutor Destino a gente vê um potencial maior do Gambit. O mesmo serve para o Vácuo, que foi o grande vilão de Thunderbolts, mas que não deu muito para ver o que ele consegue fazer no nível máximo. Até porque nesse caso faltou um oponente à altura, né? Coisa que em Vingadores Doomsday vai até sobrar. Recentemente teve um insider chamado James Mark que revelou que o filme contará com uma batalha mental entre o Professor Xavier e o Vácuo. Ele acaba não dando tantos detalhes sobre a luta, mas o que ele fala é que o motivo dela tá acontecendo é porque o Professor Xavier vai estar tentando impedir o Vácuo de matar os heróis. Então provavelmente vamos ter uma cena parecida com a de Thunderbolts, com todo mundo preso naquela dimensão escura do Vácuo. Só que dessa vez o vilão terá que lidar com uma das mentes mais poderosas do multiverso, que é o Professor Xavier. Isso se a gente não vê o Professor Xavier novamente indo de F, vai ser tipo, meu Deus, a 1000ª vez. Sem dúvida, esse é o cara que mais vai de F no multiverso Marvel. Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente falou nesse vídeo de hoje. Diz aí, qual é a luta que você tá mais ansioso pra ver em Vingadores Doomsday? Tá animado pro retorno do Capitão América de Chris Evans? E pra você, qual é o motivo do Doutor Destino tá indo atrás dele? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!